Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. A gente trouxe hoje uma referência aqui pra gente, acho que pra Pernambuco, né? A doutora Renata Falcone, ela vai se apresentar um pouco para falar de fertilidade, tema relacionado aí à saúde da mulher. Minha gente, quero dizer que eu estou muito feliz em participar desse podcast, desse videocast, e dizer que para mim é um prazer estar diante de Marcela e de Iris, né? Duas mulheres aí empreendedoras, a gente está no meio do empreendedorismo feminino, então acho que isso também é uma coisa muito importante, a gente mostrando aí o poder feminino. Então, uma mesa aqui bem feminina, uma conversa bem leve. As meninas já apresentaram, eu sou Renata Falcone, sou médica, sou especialista em reprodução humana e fertilidade, trabalho já há 10 anos ajudando mulheres a construírem suas famílias e também a preservarem sua fertilidade, né? Então, tive uma formação ampla, sou médica pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz residência médica no IMIP, viajei, fui para fora, fiz uma formação em São Paulo, no Hospital Pérola Baiton, também na Santa Casa de Misericórdia, viajei um pouquinho mais para longe, fui para a Espanha e fiz aí o meu fellow lá em Valência, onde é o berço da reprodução. E hoje estou aqui para a gente passar uma tarde bem gostosa falando aí desse tema que é tão relevante para nossa sociedade. Doutora Renata, a gente sempre fala, eu falo muito lá no Instagram também, que a mulher nunca tem o tempo certo, né? Eu tive 2 filhos, eu tive o primeiro com 27 e o segundo com 30. Quando eu tinha 27, eu pensava, tá cedo, eu quero, foi desejado, não foi um acidente, mas eu falava, tá cedo, eu profissionalmente ainda não tô onde eu queria estar, tô começando. E com 30, que eu já estava profissionalmente melhor, mas eu já não tinha tanto tempo. E talvez, se eu tivesse esperado muito para estar muito bem na profissão, talvez para a mulher já fosse tarde, né? A gente não tem esse tempo que os homens têm, esperar 50 anos, 55 anos de idade, para começar a pensar sobre isso e ter tempo para decidir. Isso é uma tendência que a gente vem observando, né? Que as mulheres estão esperando um pouco mais para pensar sobre isso ou não. Perfeito. A gente está diante de 2 mulheres que foram mães super jovens, né? Marcela, acho que tinha 25, 26 anos. Exatamente. Não é? Então, Iris com 27, vocês fazem parte de um pontinho fora de curva. Então, na geração de nossas mães, e se a gente for puxar para uma geração atrás, que é a geração de nossas avós, a maternidade, na verdade, era bem precoce, né? A mulher, ela menstruava, primeiro porque antes dos anos 60, nem método contraceptivo existia direito. Então, elas iam namorar e iam engravidar, né? A mulher já estava ali na sua fase de ciclos menstruais já estabelecidos, já tinha passado aí dessa fase inicial da menarca, então ela começava a ter realmente sua vida sexual ativa com seu parceiro e já começava a engravidar e a construir sua família, geralmente famílias muito amplas. E com o tempo, essa realidade mudou bastante. Então, hoje a gente vem, acho que é um misto. Além dessa vontade de postergar um pouquinho essa maternidade, ela vem muito também com o empoderamento feminino, com a posição da mulher elevada à máxima potência. Hoje a gente diz que a mulher ela não compõe a renda da família. Na verdade, em grandes lares, a renda da família vem realmente do trabalho feminino. Então, a mulher ela começou a valorizar muito mais o seu tempo de trabalho, de formação. Então, hoje, quando você vai pegar um casal, você vai conversar com um casal, o meu consultório é um consultório que tem, logicamente, vários estratos aí de idade, né? Enfim, mas, obviamente, a grande maioria das mulheres começam a procurar ajuda depois dos 35 anos. Então, a gente sabe que o tempo, na verdade, eu digo que o grande desafio da fertilidade é essa ampulhetinha do tempo, porque ela não perdoa. Então, assim, como a gente sabe, você bem pontuou, a fertilidade para o homem, ela tem uma curva bem diferente. Não sei se vocês sabem, mas o espermatozoide ele é formado a cada 3 meses. O nome disso é espermatogênese. Então, um homem que tem 40 anos de idade, os espermatozoides mais velhos que existem nele tem apenas 3 meses. Bem justo, bem não é? Cruel, né? E aí, quando a gente vai para a mulher, já é bem diferente. A gente diz que a mulher, na verdade, a ovogênese, que é a forma, né, a construção aí do pul folicular, ovocitário feminino, acontece ainda na vida intrauterina. Então, eu tenho uma filha, Bia,
E quando Bia era um embriãozinho de 8 semanas, ela já tinha toda a quantidade de óvulos que ela teria para o resto da vida dela. Então, assim, é muito cruel a diferença. Então, quando você tem uma mulher de 40 anos, ela tem óvulos com 40 anos de idade. Quando você tem um homem de 40 anos, ele tem espermatozoides com, no máximo, 3 meses de vida. Então, é bem diferente a fertilidade para a mulher e para o homem. Antigamente, a gente até dizia, não pensa no fator masculino, não, porque o homem com 60, 70 anos pode engravidar. Lógico, pode, a gente vê isso acontecendo. Mas a gente também sabe que a fertilidade masculina também não é eterna. Óbvio, os fatores ambientais, a qualidade de vida, a idade vai pesar acima dos 50 anos, então já começa a ter um peso. Mas para a mulher, na verdade, é uma impossibilidade. Então, a partir do momento que a mulher ela para de menstruar, ela não vai mais engravidar de forma, obviamente, com óvulos próprios. Então, assim, como vocês pontuaram, a fertilidade feminina, ela é, sim, relacionada com a idade, né? E a gente fala muito também que isso vem junto com isso do empoderamento, dessa vontade de crescer, de conquistar mercado de trabalho, de ser referência no que faz. E a gente sabe que tudo isso não é rápido. Então, eu estou diante de 2 advogadas, eu sou médica, você só pensar a idade que você terminou seu colégio, o tempo que você passou para entrar dentro de uma faculdade, os anos de faculdade e todo o restante, porque a gente não está pronta depois que termina a faculdade. Eu falei aqui um pouquinho do meu currículo, as meninas disseram, se apresenta, eu disse, pois não, vamos se apresentar. Então, assim, isso foi construído há longos anos, entendeu? Então, assim, quando você percebe que você está pronta, por aí vai estar pertinho aí, batendo nas portas dos 35. E fora que mudou muita coisa também, porque antigamente os relacionamentos eram construídos de forma diferente. Agora as coisas são muito mais imediatistas, muito mais práticas, muito mais rápidas. Então, de repente, também ela até conquistou esse mercado de trabalho, ela até se estabeleceu na profissão dela, ela até está lá super bem. Mas ela também não encontrou esse príncipe encantado que a gente diz assim, sou adolescente, vou crescer, vou namorar, vou me casar. Às vezes, realmente, a história não vai ser construída dessa forma. Então, realmente, a fertilidade feminina ela é muito relacionada com a idade. E a gente sabe que essa postergação da maternidade é uma realidade. Hoje, a gente mora no Nordeste, em que a gente sabe que a idade da mulher casar ainda é um pouco mais cedo. Se a gente estiver diante das meninas que moram no Sudeste, provavelmente essa idade é uns 5 anos na frente da gente ainda. Então, a gente sempre fala muito e tenta orientar muito essa mulher para ela lembrar de tudo, assim, dessa vida aí super frenética, com muito estudo, muito conhecimento, mas que ela não pode esquecer da fertilidade dela. Eu consigo pensar, assim, em dois temas. O primeiro é que eu acho que a gente cresceu, né, assim, as mulheres, as meninas, pelo menos a minha geração, era com muito medo. Assim, a gente não pode engravidar, tipo, era um medo absoluto, como se eu piscasse, eu engravidasse. Então, o que é que acontece? Muitas, quando liberam, né, para engravidar, que aquilo não acontece com um piscar de olhos, se frustra ali completamente. E a gente enxerga que a realidade não é essa. Aí, esse é o primeiro tema que eu queria aqui também explorar, que é até que ponto esse engravidar é tão fácil e qual é a realidade disso? Porque é isso, a gente acha que é uma coisa assim, que é com tanto medo de não engravidar, que a gente acha que é uma coisa muito natural e que é muito a jato, que quando não acontece, a gente fica super frustrada. E o outro tema, que aí a gente já passa de uma vez, é essa questão do fator tempo em termos de idade. Quando essa mulher deve, até que ponto, até que tempo, até que idade ela deve parar para pensar e procurar ajuda enquanto há tempo, né? Que a gente sabe aí, a gente já ficou bem claro que esse tempo ele é limitado. Perfeito. Marcela, vamos lá. Qual é a percentagem que você imagina de um casal que não tem nenhuma alteração de saúde, um casal rígido, você, seu esposo, de ter uma atividade sexual desprotegida no período fértil de engravidar? Você disse que, na verdade, você achava que era 100%. Exatamente. Lá atrás. Mas hoje, com um pouquinho mais de conhecimento, mais maturidade,
Hoje, o que é que você acha? Você acha que um casal que tem uma atividade sexual desprotegida, naquele período fértil, qual é a probabilidade desse casal engravidar? Você queria arriscar esse número? Eu não arriscaria os 100 só por entender que não é tão fácil, mas eu chutaria 80, juro. E tu, assim, Iris? como se fosse algo muito fácil, entendeu? Eu também. Eu acho Né? bem alto, sim. Tipo, entendendo que vai ter... rígido. 80%, tranquilo. Vou frustrar vocês. E eu acho que bastante. 25%. Minha nossa. Então, assim, é muito mais provável você não engravidar do que você engravidar. Lógico que se a gente estivesse falando aqui para adolescentes, eu ia dizer... Sim, é uma temática de saúde pública que a gente precisa ter um cuidado. Mas a gente também precisa ter a realidade. Porque é isso que quando a gente chega, é uma dor e uma frustração gigante, né? É, muito grande. Então, assim, a chance de engravidar numa atividade sexual desprotegida, num casal rígido, né, naquele período, é 25%. Então, a gente sempre diz assim... como existe realmente, a vida da gente ela é muito imediatista, a gente e principalmente para pessoas que são muito organizadas, que fizeram tudo certinho, né? Assim, terminei meu colégio, entrei na minha faculdade, fiz minha pós, cheguei, pronto, agora eu quero engravidar. Então, esse agora, para aquela pessoa, é literalmente agora. Mas para a gente que trabalha com fertilidade, a gente também tenta desmistificar isso para tirar esse peso desse casal e deixar com que realmente essas atividades sexuais não sejam com tanta cobrança, com tanto peso. E a gente tenta explicar que realmente a chance de engravidar por mês é em torno de 25%. Então, respondendo também a sua pergunta, a gente sempre fala para o casal que até o primeiro ano de vida sexual ativa, ou seja, namorando 2 a 3 vezes por semana, nem precisa estar fazendo testinho de ovulação, marcando, não, é aquele ano, né? 12 meses, de janeiro de 2024 até dezembro de 2024. Eu espero que 85% dos casais que começaram a tentar engravidar tenham engravidado. Então, se você não engravidou nesse período, você está aí na imensa minoria. Então, existe realmente uma taxa cumulativa, né? Óbvio. Então, nesse final desse primeiro ano, aquele percentual de casal que não engravidou, aqueles 15% de casais que terminou aquele ano sem engravidar, a gente vai precisar investigar. Então, só que isso eu estou falando para o geralzão, assim. Se realmente eu tiver diante de uma mulher que eu já sei previamente, Renata, eu tenho endometriose, eu sou uma paciente que já venho acompanhando minha doença há muito tempo, eu tenho ovário policístico, eu menstruo 3 vezes ao ano. Então, para essa paciente, minha investigação provavelmente vai ser bem mais precoce, porque eu não vou deixar essa paciente se submeter a tanto tempo de tentativa, sabendo que pode existir algum fator impeditor que eu já poderia ter resolvido. Então, a resposta é essa. Eu acho que dentro de um ano, se esse casal não engravida, a gente sim precisa investigar. E é importante para vocês que estão também assistindo a gente, porque ninguém tem um médico fertileuta. Você tem um médico ginecologista geral. Então, a partir do momento que você chega naquele momento que não engravidou, você precisa procurar um especialista. E aí existem especialistas na cidade do Recife que irão realmente começar essa investigação e a gente vai começar a tentar elucidar a causa da infertilidade, né? Então, essa é a primeira parte da pergunta, né, respondida. Dentro de um ano, se esses casais não conseguirem engravidar, eles sim merecem uma investigação por especialista. E também dizendo que realmente o esperado é que 25% por mês, né, assim, dos casais engravidem. E no final de um ano, 85% estejam realmente contemplando aí seu beta positivo. A outra pergunta de Marcela foi, e até quando esperar, que eu acho que eu também respondi falando em relação a esse um ano, e qual é a idade que já faz com que a gente fique um pouco mais alerta, né? Então, a partir de 35 anos, mesmo se você não tiver nada, então, assim, sei lá, Maria é uma paciente de 35 anos que liberou para engravidar agora. Eu preciso esperar um ano? Não. A gente espera 6 meses. Renata, e por que essa chave, essa idade tão redondinha que são os 35 anos? Porque a gente só escuta antes de 35, depois de 35, não é? Então, por que essa idade redondinha? Por que os 35? Como eu falei lá no comecinho da conversa da gente, a curva da fertilidade da gente é sempre decrescente. Então, aquele embriãozinho que tem milhões de ovogônias, quando ele nasce, ele já começa a perder. Então, a gente diz que no início da vida menstrual da menina, ela vai ter 400 mil óvulos para ovular.
E desses 400 mil óvulos, todos os meses, se eu tomo anticoncepcional, se eu não tomo anticoncepcional, se eu menstruo 5 vezes no ano, se eu menstruo as 12 vezes esperadas de um ano, se eu estou grávida, se eu não estou grávida, enfim, eu perco 1.000 óvulos por mês. Essa é a conta. Foi ótimo. Então, Então, é muito novo ainda. então nessa fase, o que a gente sempre fala é que realmente a gente vai ter uma perda constante. Quando a gente chega ali, essa perda vai sendo, eu vou até tentar com a mão explicar. Então, a curva ela vai sendo quase que imperceptível. Quando chega os 32 anos, a gente começa a sentir um pouquinho mais. Os 35, a gente sente muito mais. Quando chega a 40, é uma queda como se fosse em montanha-russa mesmo. A gente diz que é uma queda brusca, rápida, e que a gente não consegue nem estimar a velocidade. Ô, Renata, então, a gente falou da idade dos 35, e o que é que acontece aí? Hoje a gente tem dados, assim, muito claros, em que a gente sabe que a mulher com mais de 35 anos, a gente diz que mais de 50% das mulheres com mais de 35 anos terão uma dificuldade para engravidar. Essa dificuldade a gente está falando de quantidade o tempo todo, quantidade. Perfeito. Aí, eu também falo de outro ponto importante, que se chama qualidade. Eu não posso, hoje eu sou uma mulher de 40 anos, eu não posso jamais comparar a minha fertilidade com a fertilidade de uma mulher de 28, 30 anos. Não, doutora, mas assim, eu vivo na academia, faço atividade física 4, 5 vezes por semana, eu como super bem. Eu tenho uma vida, assim, super mega saudável. Não como lactose, glúten. Minha dieta é baseada no Mediterrâneo. Então, assim, tudo super. E aí, mas lógico que minha fertilidade pode ser comparada. Não, é errado. A fertilidade feminina, ela não pode... A gente sempre fala que a idade é o principal ponto de importância para a gente. Então, mulheres com mais de 35 anos também vão perder qualidade de óvulo. Por quê? Porque a gente sabe que o óvulo, ele é feito por citoplasma, não sei se vocês vão lembrar das aulas de biologia. Eu me lembro bem. E núcleo. E no citoplasma, a gente tem umas organelas celulares chamadas mitocôndria. E a mitocôndria ela é responsável por fazer energia celular para poder coordenar toda a divisão celular que acontece ali quando a gente une material genético de óvulo e espermatozoide. Então, essa disjunção cromossômica, essa separação dos cromossomos, que são tão importantes, a gente fala que com pouca mitocôndria, a gente vai ter uma dificuldade muito maior. Então, a gente tem uma probabilidade muito maior de ter uma alteração de qualidade ovocitária. E essa qualidade ovocitária, ela é muito relacionada à idade. E a gente diz que com realmente o avançar acima de 38, mais especificamente, essa qualidade ela vai ser bem diminuída e bem mais sofrida. Me deu aí uns anos para decidir. Eu juro por Deus que o meu pensamento foi. Juro que eu vou entrar no carro e vou dizer assim, amiga, Rafael. tu já decidiu se tu vai pro terceiro ou não. Tu vai ter que decidir rápido. 25. Acelera aí. Acelera, se quer ou não quer, resolve. Não, me deu mais uns anos aí para eu pensar. Então, é isso. Então, a gente tem esse ponto aí importante, né, da quantidade e da qualidade. E a gente diz que realmente os óvulos vão envelhecendo. E fora isso, minha gente, a gente vive... Veja, não tem como a gente comparar o estímulo que a gente tem como quando nossas avós tinham, né? Então, assim... É muito mais estresse, muito mais trânsito, uma alimentação muito pior do que a delas, muito mais contato com tela, com celular, com radiação, com a camada de ozônio que está muito pior. Então, assim, é muito diferente. Então, imagina, eu posso dizer, tanta coisa que a gente recebe do meio ambiente, disruptores endócrinos, que a gente fala que é aquela panela de teflon, com aquela colherzinha que a gente mexe o ovo, aquele copinho plástico que a gente acha que é bem inofensivo, hoje nos congressos da gente é só o que se fala também. Então, a gente tem muito estímulo negativo, então eu não posso comparar eu que vivi 40 anos com a mulher que viveu 25. É lógico que ela está muito mais saudável, né? Óbvio. Mas, logicamente, se você me perguntar, doutora, eu tenho
40, eu tenho uma amiga que tem 40, eu com 40 tenho uma vida muito saudável, minha amiga tem 40 e é bem inflamada. Então, inflamada por quê? Porque come mal, porque não se exercita, porque dorme mal, não sei o quê. Lógico que você com 40 estaria muito melhor do que sua amiga que está nessa situação. Então, assim, aqui o objetivo é a gente educar todo mundo, né? Tentar educar todo mundo. Então, assim, exercício físico é muito importante, alimentação saudável é muito importante. Mas o fator mais importante se chama tempo, idade. É ouro. Isso me pega demais, né? Marcela sabe, eu falo muito sobre isso no Instagram, porque, como eu disse no começo, a gente... É um tempo muito curto para muita coisa para mulher, né? Então, você sai da faculdade, a gente faz direito, sai ali com 22, 23 anos, e a gente tem ali, basicamente, 13 anos, talvez, para se formar, se dar bem economicamente, e se encontrar na profissão, advogar ou não, passar no concurso, casar, noivar, ter filho. Então, assim, são 10, 12 anos muito intensos para essa decisão. A vida da mulher, meu pensamento sempre é que a vida da mulher ela é muito mais corrida do que a vida do homem. O homem pode sair da faculdade aos 23, por 15 anos aí se dedicar só à profissão, Lógico. tranquilamente, depois pensar se vai casar ou não, se vai ter filhos ou não, com 40, 45. A vida da mulher, ela acaba tendo esse peso muito grande de, em poucos anos, ali quando a gente se forma, ter que decidir nosso destino, né? E você está dizendo aí o pano de fundo das meninas que fazem direito. Aí eu vou falar das meninas que fazem medicina. Eu me formei com 27, ganhando R$0, porque quando a gente está dentro da faculdade de medicina, a gente não pode trabalhar, é completamente proibido pelo CFM. Então, a gente entra com 27, aí sem saber de nada do mercado de trabalho, né, obviamente, e a gente muitas vezes, na grande maioria das vezes, acaba já entrando e emendando, né, com a residência médica, que hoje as residências mais curtas são de 3 anos, mas muitas residências são 5, 6 anos. Depois que termina, tem pós-graduação, tem prova de título. Então, fora isso, é uma vida extremamente corrida, com 3 plantões, 4 plantões no final de semana, não, durante a semana. Então, assim, tendo que estudar, tendo que conquistar o mercado, precisando estar... Porque hoje eu comecei dizendo assim, a gente está no meio do empreendedorismo feminino. Logicamente, a medicina é uma ciência linda e extremamente nobre. Ave Maria, sou apaixonada. Mas hoje a gente sabe também que o médico que está diante do seu consultório médico, ele está empreendendo. Sim. Do mesmo jeito que vocês. Então, assim, também para conquistar esse mercado é muito difícil. E, inclusive, porque quando você é muito nova, as pessoas dizem, mas a senhora é tão novinha. Aí a gente olha e diz assim, mas assim, ó, já tenho 10, 12, 15 anos aí de profissão. E mesmo assim, você é tão novinha, para o homem não tem isso. Então, a gente ainda tem que vencer muita coisa, se impor e ser muito firme, enfim. Por isso que eu digo, o cálculo, a conta aí para a mulher, no meio que eu convivo, assim, em relação às minhas amigas, ao meu núcleo, a conta é 35. Então, é muito difícil ser antes. Isso se você ainda tiver realmente conseguido encontrar a pessoa que faz valer a pena. Exatamente. Claro. Porque existem aquelas mulheres, que aí eu já acho que é importante a gente falar, que são aquelas mulheres que vão chegar aos 35, elas sabem dos 35 anos. Então, assim, hoje, Iris, ela tem que decidir, ela tem 2 filhos, ela quer decidir se ela vai para um 3º filho, mas ela é casada, ela tem o marido dela, ela tem a profissão dela, ela só precisa dizer sim ou não. Lógico que sim ou não, muitas vezes é muito difícil, porque tem que abrir mão de algumas coisas, é lógico, são escolhas. Mas e quem não tem o como escolher? Tipo, eu tenho 35, eu quero ter filho, mas cadê meu parceiro? E aí, Marcelo, o que é que a gente faz? Eu ia congelar. Nesses termos, eu sou prática, né? Eu sou meio hipocondríaca doida. Mas na hora do vamos ver mesmo, é tipo... Eu congelaria Eu também, iria acho. lindamente. Aí, é certo, né? Vou Qual lá, idade, sozinha, vou congelar meus óvulos e tanto. Não? Ou pode fertilizar também, né? Então, Mas assim... já faria ou não? Tipo, Não, aí guarda. vamos lá, então. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que é importante é a gente sempre não é fazer terrorismo de, você cuidado. Não, na verdade, as pessoas fazer com que as pessoas entendam. Falar muito de fertilidade é muito importante, porque o dia a dia do consultório da gente é assim, doutora, se eu soubesse que era assim, eu teria vindo antes. Doutora, se eu soubesse, eu já tinha falado com minhas amigas, doutora, hoje que eu engravidei com essa dificuldade toda, sabe qual é a minha função? É conversar com todas as minhas amigas para que elas não passem pelo que eu passei. Então, assim, a função da gente é educar, é falar.
trazer informação. Então, por isso que eu acho que esse podcast de hoje é muito importante, de muita relevância. E agora eu soube, as meninas disseram que é o podcast aí, provavelmente fechando aí a agenda do ano, né? Que a gente tá chegando Sim. aí pertinho, estamos pertíssimo do Natal. Então, assim, realmente, a gente diz que é uma questão realmente de organização e, na verdade, é a sensação de você dizer assim, eu posso tirar esse peso das minhas costas. Então, assim, eita, tenho 32 anos, não tenho parceiro, estou indo morar fora, não sei quando eu volto, o que eu vou fazer? Ou tenho 35 anos, namorei 10 anos, não me casei. Ou tenho 35 anos, fui casada agora, acabei de me separar. Ou, enfim, são tantos cenários. vários. Ou então, tipo, doutora, sempre tive relacionamentos, mas relacionamentos que nunca... Enfim, o que é que eu posso fazer por mim, né? Sem precisar do outro, sem esperar o outro. Preservar a fertilidade não é uma garantia e um seguro de maternidade. Isso é uma coisa muito importante que a gente também tem que deixar a paciente muito ciente. E ela precisa entender o que é. Mas preservar a fertilidade é, na verdade, a opção que você tem para aquele momento, para você jogar para frente esse peso dessa responsabilidade de precisar escolher, decidir e ter nesse momento, num cenário que talvez não esteja aquele melhor cenário para você. Então, o que é preservar essa fertilidade? A gente tem duas coisas muito importantes sobre preservação de fertilidade. Essa que a gente está falando, a gente chama de preservação social da fertilidade, né? Pelo tempo, pelo trabalho, pelo príncipe encantado que não chegou, ou que não se mostrou príncipe, sim um sapo. Ou então, a gente vai preservar a fertilidade das nossas pacientes oncológicas, né? Ponto aí que vocês batem sempre aí, né, na luta de vocês, né, para trazer uma saúde mais digna, né, para essas pessoas que estão passando por um momento de tanta dor. Então, na verdade, existe a preservação social da fertilidade e a preservação oncológica da fertilidade. A gente vai começar com a preservação social e depois, quando eu terminar, se vocês quiserem falar um pouquinho ou já pedirem para eu entrar na oncológica, eu já entro na oncológica. Na preservação social é isso, é você entender que aquele momento você já está naquela fase em que ou você vai ter seu filho ou você precisa tomar algum cuidado assim para realmente ter essa probabilidade ainda lá na frente. E a idade, na verdade, os estudos falam que é entre 34 e 37 anos. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. Se você tem 32, estou indo morar fora, não tenho a probabilidade de voltar. Ou se você tem 33, 34, ainda não fez aí seus 35, você já sabe que você quer muito. Se você tem 30 anos de idade e tem uma endometriose que você já sabe que existe. Então, assim, a hora, quem vai dizer é você. Então, o foco da gente são essas mulheres entre 34 e 37. A gente sempre vai estar relacionando muito a reserva ovariana, tentando sempre deixar a paciente muito clara do processo, né? Entendendo o processo como um todo e mostrando a ela, na verdade, a expectativa e a realidade da gente. Então, assim, existem exames que comprovam a reserva ovariana da mulher, a quantidade de óvulos que ela vai ter, uma quantidade boa para a gente dizer, olha, você tem chances reais de engravidar entre 10 e 15 óvulos congelados. O processo é um processo relativamente simples, mas que eu sempre falo, mesmo você estando ali para congelar óvulo, não é para fazer uma fertilização, não é para engravidar, mas assim, mexe muito com o sonho, então a gente sempre sabe que a gente tem que acolher muito essas pacientes também. E a gente faz muito para duas fatias, são as advogadas e as médicas. Eu congelo óvulo de médica corriqueiramente. Então, o processo hoje a gente chama de vitrificação. No início dos congelamentos de células germinativas, começou-se pelo espermatozoide. Congelar espermatozoide é facílimo. A gente brinca que se botar água de coco, espermatozoide freezer, congela. Não façam esse experimento. Mas eu tô falando sério, o espermatozoide é muito fácil. Congelar embrião já foi uma evolução imensa, né? O embrião é a junção de óvulo com espermatozoide. Por quê? Porque o óvulo é um cristal, ele é muito delicado. E o espermatozoide traz essa estabilidade para esse óvulo. Então, a gente diz que é mais fácil.
né? E, por último, se conseguiu aí a proeza e graças a Deus, se conseguir congelar óvulo com segurança, fazendo com que a gente garanta que no descongelamento a gente não vai ter perdas. Então, o processo chama vitrificação ovocitária. A gente congela em nitrogênio líquido a menos 198 graus Celsius, é um congelamento instantâneo. E esses óvulos podem ficar congelados por 2, 5, 10, 15, 20 anos. Não existe limite. E judicialmente também é muito tranquilo, porque a partir do momento que eu engravide ou que eu não queira mais, eu só chego lá, assino e descarto sem precisar de nada, porque não é vida, né? São óvulos. Óvulos, na verdade, a gente diz que é precursor, né? Na verdade, é matéria-prima, mas o óvulo, sim, o espermatozoide não tem embrião. Então, isso não tem nem não é questão, não tem questão nenhuma. Nem religiosa, nem nada. Não. Porque não é vida e, obviamente, não é vida. Quando a mulher decide engravidar, eu vou falar de um cenário, assim, que a gente teve recente. Isso é o dia a dia da gente, mas, assim, uma menina médica que congelou seus óvulos com 37, encontrou seu parceiro aos 40, foi tentar engravidar, não conseguiu, e aí descongelou o que tinha 17 óvulos, conseguiu fazer a fertilização com os espermatozoides do parceiro, conseguiu um embrião. Quando o embrião estava formado, conseguiu fazer o que a gente chama de teste pré-implantacional, que é o PGTA, que é uma biópsia embrionária para a gente saber se esse embrião geneticamente é saudável. A gente consegue fazer tudo isso. E aí a gente transferiu e essa paciente engravidou e hoje tem o filho dela e graças a Deus e também graças à medicina, à ciência e também ao conhecimento que ela tinha para procurar ajuda na hora que ela precisava de ajuda. Isso é um ponto. Então, assim, a gente, quando isso acontece, a gente diz assim, meu Deus, isso é para isso que a gente está aqui, né? É o que faz valer. É uma fatia muito pequena da sociedade. Eu tenho muitas amigas médicas, na minha família tem muitos médicos, e tem acontecido esse movimento. Eu tenho amigas que dizem assim, eu não quero ser mãe nunca. Eu tenho certeza, já casei, já moro junto, já estou noiva, mas eu tenho certeza que eu não quero ser mãe. Mas eu não sei se daqui a 5, 6 anos eu vou querer. Se 41, 42, 43, então... procuram ajuda e já vida fazem. É cíclica. As coisas mudam o tempo todo. E assim, eu não quero ser mãe de jeito nenhum. Você tem filho, eu tenho filho. O que é que a gente acha? Meu Deus do céu, como é que pode? É maravilhoso. Mas a gente entende também que a maternidade é uma escolha, óbvio que é. E assim, as mulheres que também não querem ser mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, ninguém é melhor ou pior porque quer ou não quer ser mãe. Eu gostaria muito de ser mãe, queria muito ser mãe. Vivi a infertilidade, depois a gente conta um pouquinho também da minha história. E hoje tenho meus 2 filhos e é a melhor coisa da minha vida. Mas existem mulheres, sim, que não querem ser mãe. Só tem um problema. No dia e na hora que ela decidir querer ser mãe, ela quer naquela hora. E aí, de repente, ela não quer ser nunca, ela decidiu que ela quer e agora é a única coisa que ela quer da vida inteira dela. Então, assim, ela não quer, mas se ela decide, de repente, ter... é a maior vontade da vida dela e ela quer porque quer e ela vive aquele luto. Então, assim... é sempre muito bom e, assim, não é congelar óvulo, não é para usar. É se precisar usar, eu vou usar. Então, mas, obviamente, é para tirar esse peso aí que eu digo de 200 quilos de uma mulher que está ali naquela tensão e, de repente, deixar ela viver a vida dela, namorar à vontade, de estudar, trabalhar, decidir se ela quer, se ela não quer, enfim. Mas, assim, a partir do momento que ela chega lá, aos 42 anos dela, e ela diz eu quero, isso passa a ser a maior vontade, a única vontade e o centro dela de tudo. E, de repente, ela diz assim, poxa, mas eu podia ter congelado. Então, assim, esse eu podia ter congelado é muito difícil, né, minha gente? E muitas vezes, demais, né? E muitas vezes é também a maior dor dela. É a maior se dor. Torna a maior dor. Sim. E nesse ponto, eu acho importante frisar também a questão da equipe multidisciplinar. Sim. Nesse processo que antigamente, né, se falava, obviamente hoje em dia a pauta da fertilização está muito mais acessível, né, a informação, enfim, mas também está mais acessível a questão da equipe multidisciplinar nesse processo que é tão difícil. Sim, né? A gente pode até não falar tipo da dificuldade da ciência, mas a dificuldade psicológica dessa mulher, né? Então, a importância dessa equipe junto desse processo que não é fácil.
Sim, e é desse jeito mesmo. A gente, quando está diante de um casal que está vivendo a infertilidade, a gente sempre fala que é muito importante a gente estar ali pertinho, porque, na verdade, é um luto. A gente, aquela mulher que quer ser mãe, não consegue ser mãe, ela carrega um luto muito grande. É o luto do não ter, é o luto do futuro imprevisível, é o luto de muitos sonhos não vividos. Então, a gente precisa, sim, acolher esse casal, fazer com que esse casal tenha realmente conhecimento sobre todo o processo e dar realmente munição para esse casal conseguir passar por esse processo de uma forma mais leve. A gente chama isso de jornada, a jornada do casal infértil. Então, essa equipe multidisciplinar, Marcela, é isso mesmo. A gente vai estar ali com uma pessoa pertinho para fazer atividade física com esse casal, uma nutricionista especialista em fertilidade também. Existem nutricionistas maravilhosos que fazem um trabalho incrível. As acupunturistas, que também a gente... mas a senhora acredita em acupuntura? Veja, eu sempre digo, se é para ajudar, eu acredito em tudo. Eu não quero que nada atrapalhe, mas se for para ajudar, sim, a gente acredita. E a equipe, principalmente daquele suporte emocional, né? Então, assim, psicólogo, terapeuta, para estar ali pertinho. Fora a rede de apoio importante, né? Então, esses casais são muito solitários. Existem vários cenários. Eu tenho um paciente que diz assim, doutor, eu falo da minha fertilidade com todo mundo. Sou infértil, não consigo engravidar, e vai ali na esquina, não consigo engravidar, aí fala para todo mundo. Essa é a forma que aquela mulher ela se sente mais segura e ela consegue dividir e compartilhar aquela dor. Já existe o oposto, daquele casal que não fala com ninguém. Então, ali que tem aquele peso e que não consegue dividir aquilo com ninguém. Então, assim, também muito pesado, muito pesado. E já existe aquele casal, eu estou até recente com uma paciente que eu digo a ela, é engraçada, porque ela não fala com ninguém da família sobre, com nenhum amigo, mas ela entra nos grupos de WhatsApp das mulheres tentantes, e aí ela fala tudo com essas mulheres tentantes. Então, assim... a gente sabe que cada mundo é um mundo, cada pessoa funciona melhor de um jeito e a gente tem que acolher e tem que validar tudo e valorizar essa dor dessa paciente, porque às vezes você diz assim, menina, é tão duro, viu, escutar isso. Sabe o que é isso? É porque você está muito tensa. Se você relaxar e esquecer, você vai engravidar. E, minha gente, não é isso. Na verdade, a gente está diante de uma doença. Infertilidade tem CID. Infertilidade é doença. Então, a gente não pode minimizar a infertilidade com se você ficar, relaxa que vai dar certo, entendeu? Então, é isso. Eu acho que, na verdade, a gente precisa, sim, estar sempre muito perto desse casal, sim, muito perto dessa mulher que, na verdade, está ali e está querendo realmente congelar os óvulos para usar no futuro. Eles falam uma coisa interessante. Renata, e aí? Congela óvulo, congela embrião, congela óvulo, congela embrião. Faz fertilização. Ou faz fertilização, usa... Aí é o que ela quiser. Porque também, eu já tive também o cenário daquela mulher que chegou com 39 anos e disse, olha, doutora, eu não vou congelar óvulo, eu tô com 39, eu quero ser mãe, eu vou engravidar, já esperei muito. Eu vou usar banco de sêmen. E tá tudo bem também. Uhum. Então, ou seja, compra o sêmen... usa o sêmen do banco de sêmen, fertiliza e implanta. Então, hoje a gente sabe que a gente tem um leque de oportunidades muito grande. E eu acho que falta até um pouco de informação mesmo. Eu acho que a gente vive, eu vejo demais isso, pessoal com 30 anos, 31, muitas mulheres que estão preocupadas com o profissional, mas às vezes acham que vão ter muito tempo para ficar pensando sobre isso depois. Como eu disse desde o começo do episódio, a gente não tem esse tempo todo. Uhum. Então, o tempo da gente é tão curto que muitas vezes, se você não tem parceiro, se você não tem noivo, não tem marido, enfim, talvez 32 anos já seja a idade para você procurar. Uhum. Talvez quanto mais cedo, melhor. Não sei, eu acho que seria um cenário de, aos 30 e poucos, é o momento, assim, de você pensar nisso. Eu recebo tanto relato no Instagram de pessoas dizendo assim, principalmente advogada, porque eu acho que o médico tem essa questão de demorar muito na formação. O advogado, a gente se forma cedo, mas muitos demoram muito tempo para conseguir ganhar melhor e aí conseguir visualizar a possibilidade de casamento, filhos e tal. Eu recebo muitas mulheres no Instagram dizendo assim, Iris, se tu fala de começar a pensar com 38, 39, para mim já tá tarde demais. Uhum. E aí, muitas vezes até se vê por questões religiosas, enfim, encurraladas. Pensei demais, passei aí 15 anos da minha vida tentando melhorar profissionalmente, tentando ganhar um pouco melhor. E agora com 38, 39 eu não consigo mais. Na época da minha infertilidade, eu falei aqui com vocês, né? Isso também é bem divulgado.
Eu tentei engravidar, comecei a tentar engravidar. Eu ainda acho que eu comecei a tentar engravidar super jovem para o retrato e a fatia aí da maioria dos casais. Na época eu tinha 31 anos. Então, estava ali, teoricamente, numa idade confortável. E nunca se encontrou a causa da minha infertilidade. Eu caio nos 15% das pacientes dos casais que fecham o diagnóstico como infertilidade sem causa aparente. Então, assim, quando a gente entra nisso, quando a gente se descobre, quando a gente se enxerga como aquela tentante, né? A gente chama assim, o mundo cai, né, em cima da gente. E aí a gente começa a se questionar: por que eu não fiz antes? Por que não foi antes? Por que eu casei com 28? Por que eu não liberei com 28? Talvez com 28, se eu tivesse liberado, eu também não conseguisse engravidar. Então, assim, lógico, a gente tem que sempre estar pensando, não é uma coisa assim, meu Deus, eu agora vou desesperadamente tentar engravidar. Mas, assim, é sempre entender que realmente existe a possibilidade da gente conseguir cuidar um pouquinho mais da gente, cuidar um pouquinho mais do corpo da gente, cuidar um pouquinho mais da saúde da gente e procurar ajuda quando a gente realmente sinaliza que aquilo, cheguei ali naquele limite, eu preciso de ajuda, eu tenho que ter ajuda. E daquele casal infértil que tá junto, que tá tentando engravidar e de repente, rapaz, não é que a gente tá direto e não conseguiu. Então, assim, sinalizar, não negar, né? Saber, a gente entende que o luto é grande demais, mas ir para resolver, como a Marcela disse, eu sou prática e se... não é o lugar de fala de Iris e Marcela, porque graças a Deus engravidaram super fácil. Mas quando Marcela fala, eu sou prática e eu vou ali para resolver, é isso mesmo. Então, assim, a gente chora, a gente cai, a gente se machuca, mas aí a gente enxuga o machucão, levanta e vai atrás de resolver. E aí, lutar contra a infertilidade é isso, tipo sair se ressignificando, se reconstruindo, indo atrás desse grande sonho. E que é um sonho que a gente entende que move e que transforma muito a vida dessa mulher, né? E muitas vezes, né, como foi uma pauta que a gente estava falando, esse sonho não é só cessado pelo tempo, né? É também por uma doença superveniente que acontece com aquela mulher, que seria aí a questão dos pacientes oncológicos. E aí ela tem, além de um susto gigante, né, de estar descobrindo um câncer, ela ainda para e faz assim: e se eu quiser ser mãe? Vou sobreviver, vou ser curada, mas eu quero ser mãe também, como vai ser? Porque muitas vezes esse tratamento, ele ali mata, né, esses óvulos de qualidade. É isso? Exatamente. Aí eu digo, aí a gente está vivendo 2 lutos ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, que luto? Nós somos mulheres jovens, eu tenho 40, vocês estão aí na casa dos 30. Quando na vida da gente a gente acha que a gente vai ter um câncer sendo jovem? Nunca. Nunca. Não é uma coisa que a gente espera. A mulher na idade fértil, jovem, ela não espera que vai ser com ela. Por quê? Porque a gente é acostumado a entender que essas doenças vêm pessoas com mais de 60 anos, que são muito mais prevalentes. Você não vai pensar que isso vai acontecer com você. Aí, de repente, isso acontece com você exatamente na sua fase de juventude, na sua fase de fertilidade e nessa fatia aí desse momento que você diz: meu Deus, eu não estou casada, eu não tenho marido, ou eu tenho marido e ainda não queria, e de repente eu sou surpreendida com uma doença que em alguns casos, muitos casos, de uma gravidade muito alta, que pode tolher aí coisas muito importantes e para a mulher, de uma forma muito crucial, cessar com a fertilidade dela. Então, assim, a gente tem esse peso muito grande. E aí é que o apoio tem que ser triplicado, dobrado, enfim, quadruplicado, enfim. E aí, o que a gente sempre fala, né? A gente acabou de sair aí do Outubro Rosa, né? Bem recente. E a gente sabe que essas campanhas de conscientização para diagnóstico precoce, para entender quais são os direitos dessa mulher que tem câncer, né? Então, acho que, na verdade, é um mês de muita relevância e que as pessoas têm feito um trabalho muito bonito. E aí a gente se depara com isso, a gente se depara com mulheres jovens que não têm sua prole definida, que em grande proporção não tem nenhum filho, e que vai ter realmente a sua reserva ovariana destruída
pelo tratamento quimioterápico. Isso é um assunto para a gente passar aqui, acho que mais 2 ou 3 podcasts falando, mas tentando deixar um pouquinho mais claro, as mulheres que têm câncer, os homens que têm câncer, são pessoas que vão precisar passar por tratamento cirúrgico ou tratamento quimioterápico, radioterápico ou por imunoterapia. Tudo isso é muito ruim para a fertilidade. Então, se você tem uma paciente que vai precisar ser submetida a uma cirurgia, que vai precisar tirar um pedaço do ovário, vai diminuir a fertilidade. Se você vai passar por aquela paciente que vai precisar fazer quimioterapia, mas, doutora, a quimioterapia é para mama. Sim, mas a quimioterapia é uma medicação que vai agir no corpo todo. Então, são medicações super agressivas e que levam a uma degradação rapidíssima da fertilidade. Na verdade, além de cessar, né, com a quantidade, com aquele pool folicular que está ali, dá uma decrescida gigantesca na qualidade e, na grande maioria das vezes, dá impossibilidade realmente de engravidar. Então, a gente aqui está falando muito mais do câncer feminino, mas a gente sabe que tem homens também. Sim. E que a gente sabe que o que a gente pode fazer, na verdade, é oferecer para essa pessoa, lógico que existem cenários e cenários. Então, tipo assim, eita, a paciente já foi diagnosticada em metástase, já foi diagnosticada em momento de paliação. Vale a pena engravidar? Isso ela vai conversar com o oncologista, vai conversar com a gente. Na maioria das vezes a gente vai dizer que não, óbvio. Mas para aquela mulher que ela tem probabilidade de cura, que ela vai se enxergar como uma mulher que vai ficar curada, que ela vai estar ali, que ela vai sair da quimioterapia, da imunoterapia, para aquela mulher, sim, a gente precisa realmente oferecer a preservação da fertilidade. E muitas vezes ela não sabe que ela consegue fazer isso, né? Eu tive recente agora, vou falar bem recente mesmo, eu tive 2 pacientes com câncer de mama, uma paciente com câncer de tireoide e um marido de uma paciente com câncer de pele. E eu super feliz, essa paciente que o marido tem câncer de pele, faz imunoterapia, um tratamento a cada 21 dias. Hoje eles estão grávidos de gêmeos. Isso porque antes de começar a fazer a quimioterapia, a imunoterapia, ele congelou espermatozoides. Então, fantástico. Tem uma paciente que já faz até um tempinho, mas que o marido, muito jovem, teve câncer de testículo. Então, ele conseguiu congelar espermatozoide antes também do tratamento. Depois disso, eles começaram a tentar engravidar com o espermatozoide dele próprio no ato sexual. Tiveram 3 gestações e perderam as 3 por causa de malformação. Logo no comecinho, né? Era aborto muito precoce. E hoje, eles têm uma filha daquele espermatozoide que foi congelado antes de fazer a quimioterapia. Eu tenho uma paciente que congelou óvulo recente também, tem parceiro, mas congelou óvulo antes de começar um tratamento com iodo para o câncer de tireoide. Então, congelamos. Na época, ela estava com 40 anos. E eu estou com 2 pacientes recentes com câncer de mama, na casa de 34, uma e a outra 37 anos. E uma tem parceiro, a outra sem parceiro. E as meninas, quando receberam o diagnóstico, tudo é muito rápido, né? Vocês sabem que tudo é muito rápido. Então, assim, o câncer de tireoide dá para esperar um pouquinho, câncer de mama não dá para esperar nada. Então, é tudo muito rápido, ela recebe o diagnóstico, ela já tem 15 mil exames para fazer, tem que fazer cintilografia, tem que fazer PET scan, tem que fazer tomo, tem que passar o catéter da químio, enfim, é muita coisa. E ainda tem que viver ali aquele processo do será que eu vou congelar ou não vou congelar ovo? E aí, existem os percalços, porque se você é uma pessoa que financeiramente tem aquele dinheiro ali guardado, você vai fazer que não vai nem pensar, né? Mas se de repente você é surpreendido com um tratamento que você já sabe que vai ter que gastar bastante e de repente você é surpreendido também com uma coisa que é instantânea, tipo, doutor, e agora? Vamos começar a estimular hoje. Hoje. Para funcionar quando? Daqui a 12 dias. E aí, quanto custa tudo isso, né? Então, acho que muita gente desconhece, né, o que a gente fala, que se você realmente tem ali seu plano de saúde, você... Não é a gente que está dizendo assim, eu acho que tem, não, você tem direito. Né? E isso é direito ao ponto. Com certeza. Bem diretamente. O STJ já decidiu, né, pela criopreservação, tanto do óvulo quanto do sêmen desses pacientes oncológicos. E aí, nesse caso, né, que seria a questão relacionada ao paciente oncológico e não ao paciente, digamos assim, social,
sim, o plano de saúde deve custear integralmente. E cabe também aqui a gente ressaltar que, quando não oferecido dentro da rede credenciada do plano de saúde, essa pessoa, ela tem direito a fazer fora da rede credenciada, ou seja, com um profissional ali de modo particular, com o plano de saúde custeando integralmente. E isso pode ser tanto por reembolso quanto previamente, né? Se o plano não tem o profissional credenciado, pode ser feito um bloqueio, se for necessário, se for o caso, para antecipar esse valor relacionado à criopreservação de ovo de sêmen. A gente... É uma coisa que é impressionante, porque mesmo a gente sabendo de tudo isso, e as pacientes, elas sabem também, porque elas ouvem, é um desgaste tão grande, minha gente. Eu acho que E eu não tão sei se, desnecessário. mesmo sendo prática, eu não sei se na hora de, tipo assim, ó, tá com câncer, eu não sei se eu pensaria de tão passada que eu ia estar, sabe? Eu acho que eu ia precisar de alguém, assim, Mas dizer, Marcela, pensa nisso. Então, Porque- eu gosto muito de pensar nisso, sabe? De pensar assim, talvez algumas pessoas precisem que alguém diga exatamente para ela o que vai fazer. Eu vejo muito isso na advocacia. Às vezes, chega um paciente, o plano não cobre, não cumpre a liminar, ele fala assim, olha, eu tenho dinheiro, o que é que eu faço? Ele não é questão jurídica. Juridicamente tá lá, tá liminar, o plano tem que cobrir, a gente pode tentar um bloqueio. Agora, ele quer saber o que é que eu acho que ele deve fazer da vida dele, não é uma opinião jurídica. Aí a gente fala, olha, se eu fosse você, se eu estivesse falando com minha mãe, eu ia dizer, custei, depois a gente briga no reembolso. É lógico. Mas... Menina, falta mas isso eu vou lhe dizer, o decisão. desgaste... Essa última paciente da gente, o desgaste da bichinha foi tão grande que ela é advogada. E ela precisou ir para o fórum falar com o desembargador. Ela disse, eu fui bater, porque esse homem já foi meu professor em algum momento da vida. Eu disse, eu fui sua aluna, pelo amor de Deus, leia meu processo. Então, assim, o que eu tô falando é porque, assim, seria uma coisa que seria tão, teoricamente, tão fácil de resolver e que, em alguns momentos, a gente bate realmente num ponto que você olha e diz assim, meu Deus do céu, por que dificultam tanto? Então, assim, para ela... foi liberado. Na verdade, ela tinha o diagnóstico dela. A gente já tinha decidido por congelamento de óvulo. E, nesse momento, quando ela foi dar entrada em tudo, o plano, não, mas espera aí, deixa eu avaliar. Eu quero que você pegue 3 orçamentos diferentes, com 3 pessoas diferentes, com 3 clínicas diferentes. Não, peraí, eu não sei se eu vou dar essa resposta. Olha, por enquanto eu não sei. Mas, minha gente, esse tempo está passando. Sim. E em termos técnicos, foi o que Iris tentou explicar, que o que seria? Temos aqui 2 cenários. Um é solicitar o custeio pelo plano de saúde para que faça o procedimento, né? O procedimento de tratamento, porque isso serve para todos os outros tratamentos. Ou eu vou desembolsar esse valor, porque eu tenho urgência e tempo, e eu quero hoje, eu quero agora, e eu tenho que fazer esse estímulo hoje, e aí eu vou ter essa condição financeira para fazer, mas eu vou solicitar o reembolso. Então, seriam 2 vias. Eu disse que fiz 2 recentes. A primeira dessas foi assim, e a segunda foi, eu não tenho dinheiro. Eu preciso que o plano custeie. Então, era esperando, e aí eu lembro que no dia seguinte era a punção dela, ela já tinha que ter pago tudo ao laboratório. E, tipo assim, ela recebeu, a punção dela era 7 horas da manhã, ela recebeu o valor de 4 horas da tarde do dia anterior. E se ela não tivesse recebido, tipo, como é que... Porque é o laboratório, são os custos, enfim. Eu reforço aqui também uma fala que eu também sempre falo no meu Instagram, eu acho que foi no episódio de Dr. Léo, falando que muitas vezes passa do poder do próprio médico. Veja, quem é o profissional apto e competente para ditar o que tem que acontecer agora em termos de saúde? É o médico, não é ninguém, gente. Então, é o plano de saúde, não sou eu, não sou médica. O médico é que vai pegar o caso e vai dizer, é isso aqui, disso. o tratamento é esse, e é isso. E a gente tem urgência. Aí a gente tem uma barreira que é o plano de saúde. Ou uma barreira também financeira, mas que essa barreira financeira existe pelo fato do plano de saúde não estar ali cobrindo, né? Então, é quando chega a gente, né? Assim, digamos assim, advogados, juízes, para garantir esse direito, que nem sempre é fácil, que muita gente acha que é tranquilo, aqui, ó, uma petição, ó, faz aqui, saúde, é saúde. O juiz libera tranquilamente. Não é assim, né? A gente é uma verdadeira luta diária da gente em relação a esse acesso à saúde e a fazer com que, mesmo tendo decisão nos autos, muitas vezes não há o cumprimento dessa decisão. Então, a gente fica aí, por isso que eles também falou do bloqueio. Muitas vezes a gente tem que solicitar o bloqueio das contas do plano de saúde. Aquilo ali é como se congela aquela conta, o judiciário vai lá, tira, mas tudo isso também tem
tempo. E quando a gente fala de saúde, eu sempre digo, a saúde, ela não espera. Não espera. Um dia, perdeu um dia. Não volta, não espera. Então, concluindo o raciocínio, passa do poder do médico. O médico que era para trazer aquele tratamento, no sentido de prescrever, de garantir aquele paciente, ele não consegue, porque tem a barreira. E aí, como é que faz? Eu vou ver o meu paciente, tenho o que fazer. E aí a gente chega junto, né? E o judiciário para tentar garantir aí, mas nem sempre é hoje, aqui e agora. Que é uma coisa que a gente sempre reforça com os clientes, que é, a gente vai estar aqui, a gente vai fazer o mais rápido possível, mas não é uma coisa que a gente vai entrar hoje, de 5 horas da tarde, e de 5 e 5 vai ter. Não, eu vou estar lá no fórum, muitas vezes, já na porta, esperando para diligenciar, como ela contou, né? Que foi ali no desembargador. Foi. Mas, enfim, aí sendo prática, a realidade, né? E com a realidade a gente tem que olhar e resolver, né? Resolver porque nem a saúde espera e nem o tempo também da mulher, ela vai ali esperar. E muitas vezes esse tempo, não só por questão de tempo, mas por questão de saúde, teria aí a mulher e também o homem. E Marcela, Iris, uma coisa que eu escutei bem recente, assim, dessas minhas últimas pacientes, foi assim, doutora, essa é a melhor parte de todo o processo. Esse é o meu momento de esperança. Esse é o momento que eu posso ter sonho. Então, isso aqui que eu estou vivendo, para todo mundo que vai vir, para aquela mulher que vai congelar óvulo de forma social, para aquele casal tentante, é muito pesado emocionalmente. Mas para essa paciente oncológica, ela diz, meu Deus, isso é a rotina delas mesmo, viu? Essa é a melhor parte do meu dia, porque aqui eu venho escutar coisas boas. Você tem óvulos, você tem folículos, vamos congelar? Então, assim, eu falo muito isso para as minhas pacientes. Teve recente uma paciente minha com a reserva mais baixa, não é oncológica, a paciente que vai fazer FIV, infertilidade, triste, poxa, tô com 4 óvulos. Não fique triste pelo que você não tem. Se alegre pelo que você tem. Então, para essas pacientes com fertilidade, né, com câncer, né, essas pacientes oncológicas, elas se alegram com esse pouquinho de esperança que a gente está dizendo, né? Então, doutora, a minha primeira luta é a luta pela minha cura. Mas aqui você está me dando a esperança que um dia, além da minha cura ser conquistada, eu vou poder conquistar o meu sonho de ser mãe. Minha gente, isso não tem preço, não. Isso é lindo você demais. vê claramente a vida acontecendo. A vida acontecendo. É um momento de ter uma expectativa de vida, né? E uma esperança verdade. na própria vida. E aí, o primeiro episódio, eu já estou falando sempre do G-Member, mas é muito real. Eu disse aqui, quando a gente começou esse podcast, porque foi justamente com o intuito de trazer a informação, não só do direito, né? Que a gente diz que a informação no direito, ela salva, e no direito da saúde, ela salva a vida da pessoa. Da mesma forma, essa informação relacionada à fertilidade. Porque você saber que pode, como pode, quando salva muitas vezes essa expectativa de prole, né? Desse casal, ou dessa mulher, ou desse homem, né? Então, é isso. Eu digo que a nossa missão, aqui eu concluo, de nós três, é trazer vida. Porque quando a gente traz a saúde, a gente traz também a vida, porque são duas palavras, né, que são, eu digo que é praticamente um sinônimo. Saúde e vida. Elas são a mesma coisa. Doutora Renata, vamos encerrar aqui, né? E não concluir, mas a senhora fica aí da bolinha. Eu já fico nervosa, porque vem cada coisa. E ainda bem que eu tô sóbria. Eu podia ser a única que conhece mesmo. Mas, enfim. E encerrando aqui, caminhando para o fim, doutora Renata. Se uma mulher... Eu falei bastante, principalmente, e você também, sobre o tempo ser curto, né, para a mulher. São poucos anos para a gente decidir muita coisa relevante. Qual seria o recado para uma mulher, assim, na casa dos 25, 30 anos, em relação ao tempo de ser mãe? Uma mulher que está se formando, que talvez não esteja financeiramente, ou não tenha um parceiro, mas qual seria o recado em relação à vida dela? Porque eu acho que muito maior do que você adiar o sonho de profissionalmente ser estável, ter o financeiramente como você gostaria de estar, é você não conseguir chegar, não conseguir, né, no futuro ser mãe. Então, qual seria esse recado final? Eu acho que o recado final é esse, minha gente, é olhar, na verdade, para o futuro, né? A gente sabe que aquela menina com 25 ou 26 anos, na imensa maioria das vezes, não está pensando em maternidade, ela está pensando em mil coisas, né? E que realmente não tem
nada que inclua maternidade. Eu tiro por mim, eu com 25 anos, nem pensava. Sabia que queria ser mãe, mas era uma coisa tão distante. Então, é para dizer assim, a gente muitas vezes não consegue consertar o que a gente não fez, mas a gente consegue programar o futuro. Então, a gente não pode mexer muitas vezes no passado, porque passou. Mas a gente consegue, com organização, conseguir organizar e lançar para o que a gente tem para o futuro. Então, acho que com 25 anos eu ia dizer namore mesmo, que eu acho que é o que tem para a idade. Se empodere, entenda aí o poder da feminilidade, que nós somos mulheres maravilhosas, que a gente hoje em dia não precisa dessa cobrança aí de a mulher tem que ser de um homem só. Ela pode viver a vida dela, fazer as escolhas dela, enfim, namore. Mas quando o momento chegar, realmente pense na fertilidade, como você pensa em todas as outras nuances de sua vida. Então, se você programa aí sua casa própria, a compra do seu apartamento, a compra do seu escritório, se você programa aí suas pós-graduações, programe também sua fertilidade. Saiba que a gente não consegue mudar muitas coisas que já passaram, porque, na verdade, a fertilidade, como eu falei, ela é decrescente e o que passou lá dessa perda de 1000 óvulos, né, por mês, ela não volta. Então, eu acho que é isso, é saber programar. Do mesmo jeito que a gente consegue programar tantas coisas da vida da gente, é também não esquecer que, às vezes, o grande sonho da gente é ter uma vida muito simples, juntinho, né, dessa família que a gente sonha em construir. É isso. Acho que, na verdade, para falar e finalizar também aqui minha participação aqui no Direito ao Ponto, eu quero dizer que foi uma conversa tão gostosa, tão leve, que a gente poderia passar aqui 2, 3 horas conversando e que a gente ainda teria muito assunto. Eu sempre, quando sou convidada e chamada para falar de fertilidade, sempre é muito bom, porque traz um tema que é muito importante, que, na verdade, faz com que a gente extrapole aí de tempo, de limites, porque a gente sabe que o assunto é gostoso, a gente gosta de falar e a gente sabe que as pessoas gostam de ouvir também. E dizer que todas as vezes que vocês quiserem aí uma conversinha, um café quentinho, podem me chamar, que eu tô dentro e tô aqui diante de vocês pra gente poder esclarecer e trazer aí informação pra todo mundo que busca informação. A gente agradece demais, foi maravilhoso, muito. né? Muito... Eu me senti numa verdadeira aula. Eu acho que todo mundo que assistiu ou que ouviu no Spotify vai ter essa mesma sensação, porque é isso. Também é uma pessoa com propriedade falando, né? E assim, quando quiser vir, é só vir, porque a gente tem aí tema inúmeros, né? Não só da própria medicina e da fertilidade, mas como o próprio empreendedorismo feminino, a pauta da maternidade, né? Como conseguir conciliar essa mulher mãe, essa mulher profissional, essa mulher ser humano que a gente também é. Então, a gente tem aí muitos pontos em comum. É isso, gente. Eu agradeço demais, doutora Renata, ter vindo. Ativem o sininho, compartilhem, comentem e sigam a gente nas redes sociais. @poddireitoaoponto, @irisnavais.adv, @Marcela Anes e @doutora Renata Falcone. Obrigada, gente. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.